Estamos retornando agora a mais um episódio desse evento lindo e que ainda não acabou. Nós tivemos aqui foram os painéis de manhã, agora à tarde começaram outros, mas no meio disso tudo, várias dinâmicas e apresentações artísticas. E assim, eu tô com a equipe aqui que já me fez chorar com a dinâmica delas, porque quando se fala em direito sistêmico, tem essa coisa de que mexe com o outro, né? O olhar para o outro, o olhar para si, aonde é o meu lugar. E a dinâmica sistêmica delas foi exatamente nesse sentido, né? E eu vou dar o meu relato no final, porque se eu começar a falar agora, eu já começo a chorar de novo. Meninas, eu quero que vocês se apresentem pra gente e falem um pouquinho de como vocês começaram nessa trajetória do direito sistêmico. Aonde foi que ganhou o coração de vocês? Tá bom, acho que eu posso começar a falar então. Pode. Eu sou a Cristiane Calbi, eu entrei na Comissão Estadual do Direito Sistêmico há muito pouco tempo. Olha, eu acho que deve fazer um pouco mais de 6 meses. E já na segunda reunião, a nossa presidente, a doutora Michele, comentou do encontro. E eu falei, eu vou cair de cabeça. Porque eu adoro essa coisa dos eventos, né? Como eu coordeno um curso de Direito lá no Centro Universitário Unicesumsc, então sou professora da área, né, de Direito Sistêmico, de Criminologia, Direito Penal. Quando ela falou de evento, meus olhinhos já brilharam. E como eu falei agora no finalzinho da oficina, eu já disse, Michele, já me coloca num painel. E ela perguntou, tá, Cris, e tu vai falar de qual temática? Da área criminal? O que tu tá pensando em falar? Falei, não, eu vou trazer um exercício, uma dinâmica sistêmica pra gente trabalhar com todo esse público que tava ali com a gente. Eu acho que foi bem bacana. Foi bem maravilhoso. Pra ti, como é que foi esse encontro com a... Primeiro se apresente, né, Gi? Então, eu sou Gisele Tonsky. E a minha história com o direito sistêmico começou lá ainda quando eu era servidora pública. E eu vivia um burnout. E o primeiro contato que eu tive na ocasião foi o professor Paulo Pimon. Ele fez um exercício muito profundo e naquele momento eu senti como se eu tirasse uma tonelada de cima de mim. E aí, por conta desse burnout, eu acabei descobrindo que eu tinha um câncer de tireoide. E aí eu quis saber mais, me entender mais, olhar mais para mim. E eu segui fazendo, então, a formação em constelação. E para mim foi especialmente importante participar dessa oficina onde é o meu lugar. Porque eu fui a pessoa que permaneceu por muito, muito tempo fora do lugar. Por isso, eram tão pesadas certas coisas. Que eu já falei aqui em uma outra oportunidade que o pessoal chega no direito sistêmico ou pela dor ou pelo amor, né? E quem chega pela dor já chega, fica, se apaixona e é pro resto da vida, né? No amor também, mas o da dor, tu sente realmente a cura, tu sente a transformação, né? Aquela mudança interior que a gente busca às vezes de uma forma tão vazia, né? Acha que tá indo em busca, mas não tá com as ferramentas corretas, às vezes não tá olhando pro lugar certo, né? Que especial. E pra ti, primeiro se apresente pro pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Sou Valéria Pereira Alves. Eu sou da comarca de Santos, São Paulo. Conheci o direito sistêmico em 2015, quando eu trabalhei com a doutora Vanessa Alfiero da Rocha. Ela é uma juíza na vara da família e ela me apresentou o direito sistêmico. Desde então, eu nunca mais larguei, né? E quando eu vim para Joinville, em 2016, ao final de 2016 para 2017, ela falou assim, Valéria, propaga o movimento lá. E até então, em Joinville, não havia a Comissão de Direito Sistêmico. E, na época, eu vim participar da Comissão Estadual em 2018. Quando nós participamos da Comissão Estadual, que eu havia conhecido a Marcele, então nós criamos a comissão em Joinville. Então, desde então, eu faço parte da Comissão Estadual também. Fiquei na vice-presidência da comissão em Joinville e atualmente estou como presidente da comissão. E hoje estou aqui como também membro da comissão estadual, que é muito gratificante. E hoje o movimento foi bem intenso. Eu tive o privilégio de participar do último exercício e mexeu bastante comigo. E é interessante que ela falou assim, propaga o movimento por lá, né? Porque ainda é muito recente, ainda está caminhando muito, né? O direito sistêmico, a parte sistêmica em todas as áreas, né? Em todos os quesitos e em todas as profissões, enfim. Mas como é importante propagar o movimento. Eu gosto sempre de repetir uma fala de uma colega minha, a doutora Larissa Gazanel, ela é defensora pública do Estado,
E ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci da área de direito sistêmico aqui em Joinville, né? E ela falou assim, Valéria, é um passinho de formiguinha. Vai devagar que você vai conseguir. E aos poucos as pessoas foram vindo, o movimento foi acontecendo e foi muito natural. Quando eu olho para trás e faço a retrospectiva, eu falo, nossa, como o tempo passou, mas quantas coisas aconteceram. E precisava acontecer ao seu tempo, né? E ao seu modo. Mas é tão maravilhoso e é tão intenso, porque através do direito sistêmico eu conheci, assim, muitas curas, né? Nem você falou, muitas pessoas vêm pelo amor, outras vêm pela dor. E talvez quando vem pela dor, tu sente um pouquinho mais, né? Mas é a transformação através dessa cura, né? Precisa acontecer. E que importante nosso primeiro encontro nacional aí de direito sistêmico, né? E daí esse passinho de formiguinha a gente vai vendo, olha que grande que já está, né? Como está alcançando tantas pessoas, tantas regiões, conseguindo reunir pessoas de todo o Brasil que vieram para cá prestigiar o evento, trazer um pouquinho do seu conhecimento sistêmico, mas todas elas têm em comum esse sorriso, sabe? Esse brilho no olhar, assim, de o direito sistêmico, ele faz diferença. E a gente não precisa chamar. Não, tu vai mostrando e na vivência ele vai angariando pessoas, É o né? sentir, É o né? Vai te sentir. tocando, né? Vai te tocando. O direito sistêmico, na verdade, já está na minha vida, olha, quase 10 anos. Engraçado, porque o meu cunhado, ele falava bastante, Cris, tu tem que ir pro direito sistêmico. Eu falava, tá bom, tá bom. Beleza, beleza. E eu já, né, lecionando e tal, até que chegou um momento que eu comecei a me interessar. Eu entrei num projeto de extensão lá na faculdade e que começou a fazer algumas práticas dinâmicas, sistêmicas, dentro do presídio, né, do presídio feminino. Eu falei, gente, aqui é o meu lugar. E não só o lugar, assim, né, de atuação acadêmica, mas também no sentido de estudar o direito sistêmico, né? Eu já conhecia constelação, já fiz de várias formas, mas não sou consteladora. Mas eu já admirava muito o movimento. E ver o direito sistêmico, ainda mais que nasceu aqui dentro do nosso país, né? Então, isso, sim, tem toda a diferença. E é interessante que quando a gente vai fazendo esse autoconhecimento, essa escuta interior, é que a gente percebe o quanto a gente carrega coisas que a gente nem imaginava, né? O quanto vai se entrelaçando tantas situações que lá na frente, quando a gente para estudar e entender, que a gente percebe, nossa, eu tomei essa atitude por isso, eu fiz isso dessa forma por isso, e tudo vai clareando, né? E quando a gente cura uma dor, né? Quando a gente deixa um peso para trás, aí tu vê assim, nossa, eu não precisava carregar tudo isso, né? Porque no fim nós não somos pessoas separadas, né? A gente carrega muitas coisas e todas as nossas atitudes profissional, pessoal, tem um quê do que aconteceu com a gente lá atrás, né? A Cris mencionou o projeto no presídio, eu também participei e foi uma das experiências mais marcantes que eu tive. E eu lembrei de uma frase que eu acredito seja muito apropriada, que eu li num livro que chama Leva o seu coração no meu coração, se eu não me engano, que fala... Cohen, né? Isso. Qualquer um pode encontrar a liberdade, qualquer um pode ser aprisionado. Então, mesmo que estejamos aqui, do lado de fora, livres, podendo ir e vir, muitas vezes estamos aprisionados. É exatamente isso. E na dinâmica, e daí eu quero que vocês me contem como é que foi, né, planejar e como aconteceu a dinâmica, a gente percebeu muito isso, né? Tinha pessoas ali que a gente sentia que estavam aprisionadas, outros já estavam mais soltos, são várias questões, assim, que realmente, quando tu pega o direito sistêmico e bota na prática, a gente fica, nossa, abre assim um leque, né, de oportunidades e situações. Como é que foi organizar essa dinâmica, participar do movimento? A ideia da dinâmica, num primeiro momento, passei essa ideia para Michelle, se teria problema da gente fazer algo mais prático, que mexesse com todo mundo, e ela já deu a ideia, vamos fazer logo depois do almoço. Que, né? O pessoal, de repente, ia ficar meio assim. Então, já vamos se mexer logo depois do almoço. E aí, então, eu, a Gisele e a Valéria nos reunimos alguns dias atrás para nós organizar a dinâmica. Então, nós pensamos primeiro num centramento, né? E aí, o centramento ali da ilha, tendo essa árvore, esse voo. Então, tudo isso, assim, foi pra gente já
Trazer esse sentir, né? Isso, sentir essa conexão, até mesmo com a natureza, né? Que nunca vai estar descolado da gente. A gente também é natureza. E a gente tem que dizer que o evento aqui, eu já falei em outras oportunidades, está acontecendo na sede balneária da OAB. Exato. Que é uma sede linda. Maravilhosa, né? Rodeada por natureza. E hoje a gente tem um dia lindo de sol, céu azul. Sim. Então, assim, acabou que tudo se conectou, né? Exatamente. Fomos abençoados. E aí você falou sobre a questão da importância do nosso lugar, né? Quando a gente conhece o direito sistêmico, nós passamos a olhar de uma forma diferente, né? As pessoas até sabem, às vezes, sentem que tem algo acontecendo, mas elas não conseguem olhar diretamente para aquilo, porque às vezes elas precisam que alguém diga para elas. E quando tu conhece o direito sistêmico, é aquela questão do gatilho, tu já não cai com mais facilidade, né? Nós sempre estamos conversando. Ou volta com mais rapidez. Olha, eu caí, mas já voltei, né? Ou tu olha distante e fala, não vou entrar nessa, porque esse gatilho aqui eu já aprendi. Então, a nossa dinâmica de hoje fala sobre o seu lugar. E quando a gente está aqui na teoria falando, lógico, nós entendemos, compreendemos, mas nada como a prática. E o sentir, porque isso mexeu com muitas pessoas. Nós vemos muitas pessoas chorando aqui hoje, né? Muitas pessoas, né? Abraço, né? Abraços, né? Foi muito emocionante o sentir e o assistir também, né? Nós estávamos ali na condução, mas no final eu tive a oportunidade de fazer para mim, né? E eu senti muito. Nós olhamos, sabemos, já ao longo da caminhada, muitos anos já, né? Fazendo, mas cada vez que você faz é de um modo diferente. É de um impacto diferente, é de um sentir diferente. E a energia do lugar, das pessoas que estão conduzindo, dos que estão participando, faz toda a diferença também. né? Até eu estava conversando isso com a Cris ali, enquanto nós estávamos observando a dinâmica acontecendo. Ela falou, nossa, eu faço na faculdade. Eu falei assim, nós já fizemos com pessoas que não conhecem o direito sistêmico. Lógico, elas sentem, né? Elas sentem, se emocionam também. Mas quando você tem a teoria, que pessoas que conhecem, têm um pouco mais de conhecimento, como aqui, né, nós sabemos que tem muitos advogados, que são pessoas envolvidas, elas se aprofundam mais, parece que elas se abrem mais para sentir o movimento. Mas também foi bem bonito presenciar as pessoas que foi o primeiro contato. Isso. Se permitindo Isso é verdade. e... Ai, tô sentindo. O que eu tô sentindo? Porque aí teve essa mensagem, né, entregando. das pessoas que conhecem mais abertas, com essas que não conhecem, elas parece que também se soltam, se entra também, né? E os grupos que se formaram ainda foi bem espalhado, assim, né? Não foi aquela patotinha. Não. O pessoal se abriu mesmo pra eu não Sim. conheço. Teve pessoas até que foram pro gramado. A conexão com a natureza. Também. Tá O único falando grupo isso. que era de conhecidos, pelo que eu percebi, eram dos familiares da Michelle. Mas os demais eram todos realmente, assim, pessoas ali, entre aspas, né? Aleatórias do grupo. Mas então a ideia, assim, no primeiro momento, era esse tomar o seu lugar, tendo como ancoragem uma cadeira, né? Então olhar para esse lugar, pensar em algo, e a gente poderia pensar em várias situações profissionais, almejar algo para futuro, ou algo que eu já tenho agora para saber se realmente esse é o meu lugar que eu estou agora, nesse exato momento. A gente poderia pensar em alguma coisa pessoal, por exemplo, ter um filho, casar, comprar uma casa, mudar de cidade, né? Qualquer coisa nesse sentido, fazer um outro curso, uma especialização, um mestrado, o que fosse. E aí, a partir desse momento, as outras pessoas iam se movimentando. Então, se aproximando daquela cadeira, se afastando, se aproximando daquela pessoa, até o momento que a pessoa ou sentava na cadeira ou se afastava completamente da cadeira. O que também aconteceu em alguns movimentos que eu vi dos grupos. Então, opa, se não sentou na cadeira, aquele ali não é o lugar daquela pessoa, né? Então, esse foi o primeiro movimento, sem saber quem eram essas 4 pessoas ao redor, né? E daí, o que vocês sentiram isso de não saber quem eram essas pessoas? É angustiante, porque tu fica na curiosidade, meu Deus, será que eu tô afastando o que eu queria? Será que o que é que aquela pessoa representa no que eu quero, no que eu tô sentindo, né? Dá tu quer descobrir logo. Mas é justamente não ir pro mental, é sentir mesmo, né? O movimento, né? Sair disso, porque as pessoas tendem a ir pro mental. Aí, o que eu tô fazendo? Será que eu fico perto, fico longe? É o sentir. É que o mental é segurança, né? Porque se tu sabe quem é, tu tem a segurança de, opa, peraí, então se com a minha mãe ou meu pai tá acontecendo tal coisa, não sei o que, né? Um exemplo. Aí quando tu não tem essa referência, tu é obrigada a só sentir, né? Isso mesmo. E aí, no segundo momento, a gente já não tem mais a cadeira. E a gente faz um movimento muito semelhante também, pensando em alguma coisa que a gente almeja, ou algo que a gente tem nesse momento, mas que talvez esteja com alguma dúvida.
Mas daí agora a gente sabe quem são essas pessoas ali na tua frente. E aí a gente nomeia, né? Colocando ali uma representatividade do teu futuro, uma representatividade da tua alma, então da tua intimidade, daquilo que tu deseja bem no teu íntimo, da tua essência. E num terceiro papel, a tua ancestralidade. Alguns grupos estavam em 5 pessoas. Então a gente poderia ver a figura da ancestralidade materna e paterna, né? E aí os grupos, então, em segredo, definiam quem que era quem, e a pessoa ali que estava desejando algo, pensando em algo, não sabia. E aí acontecia o movimento. E daqui a pouco estagnava o movimento. Opa, e agora? Quem é quem? E aí, essa questão da revelação, na minha opinião, é o que é mais impactante. Vocês não acham que é? Sim, inclusive teve um exercício que a ancestralidade, o futuro, se aproximou da pessoa e a alma estava na frente dela e ela não olhava de maneira nenhuma para a alma. Ai, que lindo. Quem sabe E a uma hora questão de que ela- agradar, né? Tá, não tô olhando para minha alma. Uhum. E o futuro abraçando essa pessoa, né? É uma dinâmica bem... Queres falar um pouquinho da tua experiência na dinâmica? Foi emocionante. Havia ali o futuro olhava para mim. Eu olhava para o futuro, eu conseguia olhar os 3, né? O futuro, a alma e a ancestralidade. Mas a ancestralidade se afastou um pouco, mas olhava para mim. Mas o futuro, ele estava na minha frente. E eu olhava, dei um passo adiante, mas eu fiquei um pé no chão. E a alma se aproximou. E eu não sabia quem que era, só depois que revelou, né? E aquilo mexeu comigo. O futuro olhava para mim. Mas eu não conseguia ir um pouco mais para frente, eu finquei o pé no chão. Mas a ancestralidade disse que sentia paz quando me olhava, né? De lado, eu consigo olhar para todas. Eu queria olhar para todas. Eu sentia aquela necessidade. Eu não sabia quem que era quem. E quando coloca assim, daí tu pensa muito no que tu tinha colocado como objetivo, né? Como tu almejava ali. Aí tu vê como faz sentido, né? Que tu realmente não estava olhando dessa forma. É muito interessante, assim. Todos os do meu grupo, o meu eram 5 pessoas. E nós tivemos momentos de muitas emoções, porque uma das participantes colocou ali o cargo que ela queria ocupar, só que quem ocupava aquele lugar ali, da cadeira, era a criança dela. Era uma criança que estava ali alegre, e daí a sensação era dessa, né? Como se fosse assim, para ela olhar para a criança interior dela, né? Então, aí tu vê a dinâmica, a gente falando, parece ser muito assim, que não faz sentido para quem não É por isso que é importante não ficar só na teoria, fazer o movimento. Porque tu sente, tu canaliza aquilo e fala, nossa, é tudo isso. E não é só a gente que sente. Quem tá participando também. Sente. Totalmente. Diz assim, ó, eu me entreguei. Eu andei pra longe, andei pra perto. Eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti felicidade, eu senti angústia. Então, realmente, é um movimento que quando tu conhece, tu não quer mais sair daquilo ali, né? Na minha experiência, o que eu mentalizei, que é o que eu tenho buscado há muito tempo, a minha alma não... Eu estava muito distante da minha alma, não conseguia me aproximar dela. Como se tivesse um conflito entre o que realmente eu quero e só o que eu tô buscando, né? Então, aquilo ali me deixou muito emocionada, porque eu normalmente procuro, né, fazer aquilo que o meu coração, o que eu sinto que... Aí eu disse, vamos trabalhar isso. Refletir sobre isso. Refletir sobre isso. Porque daí te dá uma vontade de querer mais. De fazer de novo. E conscientemente falando, nós não paramos para olhar e observar isso. Então, precisa fazer um movimento, acontecer um exercício para você observar. Porque são coisas que você não para no dia a dia. Você pararia para pensar nisso? Não. Jamais. Exatamente. Também a gente inicia um movimento e aí a gente às vezes acaba numa rotina, numa correria e a gente sai desse lugar de sentir. Em determinado momento, talvez algo fez sentido para mim. Como aconteceu comigo no Ministério Público, quando eu fui funcionária pública. O começo fazia total sentido. Mas aí teve uma trajetória, no meio dessa trajetória, as coisas mudaram, já não fazia mais sentido para mim. Mas eu tava... Não escutava a minha alma, não colocava nesse lugar de sentir, será que faz sentido? Não faz mais, mas eu preciso sair, mas será? Mas amanhã é segunda-feira de novo e vamos de novo. Então, o direito sistêmico, e essa oficina especialmente, foi um convite muito para isso. Pra gente refletir.
E eu acho que até o seguinte, eu acho que é importante dizer isso. Esse exercício é uma imagem do movimento de agora. Exato. Pode ser que algum movimento, alguma ação tua, algum pensamento, sei lá, qualquer coisa, mude. E segunda-feira, se você fizer o mesmo movimento com as mesmas pessoas, não vai ser igual. Nunca vai ser igual. Pode ser que não seja igual. Então, é legal falar isso assim, porque é uma fotografia para apenas esse momento. Se alguém tiver mais interesse, fazer o jabá agora, né? Já faz, claro. Se alguém tiver Sim, interesse nesse tipo de dinâmica, nesse tipo de exercício, quero dizer para vocês que eu tô escrevendo um livro, terminando agora já de escrever. Vai ser publicado ano que vem, em maio. O nome do livro é Entre Muros e Pontes. E é exatamente a aplicação do direito sistêmico na ciência, né, na vida acadêmica, ou seja, nesses exercícios, e no sistema prisional. Né? Então, contando um pouco dessa experiência minha no sistema prisional, né, no presídio feminino aqui de Florianópolis, mas muito dessa minha experiência desses exercícios que eu tenho feito em sala de aula e agora aqui, né, nesse evento. E realmente, se eu colocasse uma cadeira agora para fazer esse movimento, eu colocaria fazer esses movimentos em outros lugares, com outros grupos. Acho que eu ia sentar bem rapidinho. Conta do curso, inclusive, Cris, que tem na faculdade? Sim, verdade. Obrigada, Gi. O Sesusc, o Unisesusc, é a primeira universidade do Brasil, talvez até do mundo, não sei, né? Porque o direito sistêmico é algo bem novo, já que foi criado aqui no Brasil, que tem na grade letiva, né? Na matriz curricular, a disciplina de direito sistêmico. Se vocês forem pesquisar sobre isso, o direito sistêmico, ou você tem em pós-graduação, até pode ter em disciplinas de mestrado, né? Mas normalmente mais pós-graduação que a gente vê, ou cursos livres de formação, né? Ou dentro, às vezes, de formação de consteladores e tal. Mas dentro da graduação, o nosso é o primeiro. Então foi algo muito interessante. E quando eu fiz isso, até por ser coordenadora, né? Então levei essa bandeira. Na mesma hora, quando terminou, eu tava com a ata na mão. Ata não, né, gente? Assim, né? Com o documento ali digital. Sabe pra quem que eu mandei mensagem? Pra quem? Pro Dr. Sam Storch, o criador. Eu já tinha um contato dele e mandei. Doutor, quero te contar uma novidade. Ele, nossa, que legal, Cristiane. E ele ficou bem contente, porque realmente é um pontapé ainda mais, né? Mais uma formiguinha. Mais uma formiguinha, principalmente para despertar nos acadêmicos o interesse. Porque muitos terminam a faculdade e às vezes não têm o contato. Exato. Aí vai para pós-graduação só aqueles que tiveram contato durante o trabalho, enfim, ou em eventos, talvez da OAB que participou. Mas trazer na graduação já coloca aquela luzinha, né, dentro, desperta a curiosidade. Planta sementinha. A doutora Ana, que palestrou, né, ela já participou aqui do podcast anteriormente. Ela era uma aluna na faculdade, nós estávamos indo divulgar a Semana da Advocacia, sobre a comissão, os trabalhos que iríamos fazer. E dali, ela já conhecia, tinha ouvido falar de direito sistêmico e correu nos corredores atrás de nós. Hoje ela está aqui palestrando conosco, falando sobre saúde mental e nos conheceu indo visitar as faculdades para divulgar os eventos que haveria na Semana da Advocacia. Então, olha que transformador que é. Parabéns pelo projeto, parabéns, né, pela faculdade de realmente abrir essas portas, né? E que a gente consiga tocar muito mais corações aí e trazer para esse olhar sistêmico. E é preciso mencionar, né, Cris, que a gente teve os alunos, os acadêmicos nos auxiliando hoje. Claro, sim, a Ana Júlia e a Anne. Sim, ajudaram bastante, com muito, certeza. Né? Inclusive, bastante. Elas foram maravilhosas. Agradecendo, né? Elas acadêmicas, eu acho isso muito incrível. É quando a gente vê os acadêmicos dentro do movimento já, eu digo assim, a faculdade é o período de experimentar, é de tentar, os estágios, tudo que a gente aprende, ali é a hora de acertar, de errar, de buscar, porque depois quando tu sai, às vezes a vida tá tão corrida e a gente não se permite mais experimentar tanto, porque a gente quer buscar um caminho, né? E a gente esquece que a gente não é aquilo. A gente está naquilo, né? A gente está passando pelo Ministério Público, a gente não é aquele cargo, a gente está passando por ele, está tudo bem sair dele e seguir, a gente está passando pela faculdade, a gente não é a faculdade, então vai ser um período, vai passar. É que nós vivemos sempre no automático, né? Ficamos naquele loop e não paramos, como a Gisele falou. Uma identidade, né? Não paramos para olhar. Quem eu sou antes de ser servidora pública? Quem eu sou? Que lugar eu ocupo no mundo? Antes de ser advogada, antes de ser terapeuta, antes de exercer qualquer profissão. E muitas vezes a gente se coloca realmente nessa identidade do que fazemos e deixamos o quem eu sou de lado. E aí é nesse...
Nesse ponto que a gente corre o risco de entrar no... As pessoas normalmente, quando vão automático. se apresentar, não é quase que a segunda informação? É. Oi, meu nome é Cristiane. Ah, eu sou advogada. Aham. Ou professora. Aham, aham. Normalmente é a segunda informação que você já traz pra qualquer É a tua apresentação. profissão. É muito comum isso, né? E se perguntar, tá, mas quem você é? É muito difícil quem vai ter a resposta. Ah, daí vamos pra terapia, né? Até porque a gente tá em constante mudança, né? E eu fico muito feliz quando alguém diz eu não sou mais o mesmo de ontem. Porque é isso aí, a gente tá em constante evolução, Bastante né? evolução. Eu quero que vocês. Já foi feita aí a propaganda, mas vamos reforçar, né? O Instagram de vocês pra deixar pro pessoal seguir. Qual que é? Tá bom, então eu vou começar pelo meu. Então é @cristiane.ch.calb. K-A-L-B. E tem mais algum que tu falou começar? Tem no meu projeto de extensão, né? Que é @inovacrim, com M no final. Perfeito. É isso, obrigada. O meu é @Gisele. Prestem atenção agora. TOMCZYK. Mas a gente coloca depois na descrição. Isso. O meu é Valéria, _Pereira, _Alves. Perfeito. E eu vou reforçar o convite, né? Tem o Instagram da OAB de Direito Sistêmico aqui de Santa Catarina, @sistêmico.oabsc. Já sigam lá, até para ver tudo o que aconteceu no nosso evento, conhecer os participantes, conhecer todo mundo que estava aqui, que vai estar lá os arrobas, com certeza. Até quem tem nome difícil. Como da Gisele. Facilita a nossa vida. E esse conteúdo também, com toda certeza, vai estar lá. Era isso, eu vou liberar elas para acompanhar o restante dos painéis aqui, que o dia ainda não terminou. E fiquem aí que até breve.